Oi, pessoal, para quem veio aqui hoje para poder explicar a nossa atividade de história, tá bom? O tema dela é mudanças e permanências ao longo do tempo. Vamos lá fazer? Então, pessoal, começamos com esse texto. É um texto que a gente já leu na nossa sala. A gente, inclusive, já realizou o primeiro exercício no nosso livro, mas a Pro colocou ele aqui para a gente relembrar, né? Para ler novamente e para fazer a questão seguinte, que é a número 2. Então, mesmo que você não lembre mais desse exercício, não tem problema. Você vai fazer o quê? Vai ler o texto com muito cuidado e muito esforço e vai aqui para a número 1. O que a número 1 está perguntando? Conforme se pode notar na imagem B, temos aqui, ó, nós temos aqui a letra, aliás, que representa cada imagem, tá bom? Então, olha lá. Conforme se pode notar na imagem B, na maioria das primeiras escolas eram aceitos apenas meninos. Ao longo do tempo, as escolas públicas foram criadas e as meninas passaram a ser aceitas em sala. Nós conversamos sobre isso, né, de como era antigamente. Então, nós vamos lá, quem tá com folhinha avulsa vai escrever, quem tá com a folhinha impressa vai fazer um xizinho. Atualmente, as escolas aceitam o quê? Meninos e meninas, só meninos ou somente meninas? Muito fácil essa, né? Já aqui, segundo ano, na número 2, é um quadro também, um exercício relacionado ao texto acima. Mas o que a gente vai ter que fazer aqui? Por exemplo, estão vendo esse quadrinho aqui que tá em branco? Aqui, ó, esse quadrinho. Aqui neste quadrinho, vocês vão desenhar a nossa escola. Vocês vão desenhar, aliás, a nossa sala. Vão desenhar aí a salinha lá do segundo ano A. Como que é as carteiras, como que são os alunos, você vai desenhar aqui. Depois que você desenhou, você vai fazer o seguinte. Você vai acompanhar aqui, ó, as perguntinhas desse quadro aqui, ó. Todas essas perguntinhas. E vai comparar a nossa escola, a sua escola, a nossa sala, com a escola da imagem A e com a escola da imagem B. Por exemplo, vou ajudar na primeira para vocês entenderem. Tem vários alunos? Você só vai colocar aqui sim ou não. Na sua tem vários? Então, você vai colocar sim. Nessa aqui, tem vários alunos? Só estamos vendo uma imagem. E essa aqui, tem vários alunos? Aqui não está indicando, pessoal, o gênero, se são meninas ou se são meninos. Só está perguntando se tem vários. Você vai responder sim ou não. Na de baixo, a mesma coisa. Aceita meninos e meninas? Aqui também você vai responder com sim ou não, ok? Responde sobre a escola, a nossa escola que você desenhou, sobre a imagem A e sobre a imagem B. Essas duas primeiras aqui nós respondemos com sim e não, certinho? Essas outras duas perguntinhas aqui, segundo ano, essas duas aqui, nós vamos ter que escrever para poder completar, ok? Então, vamos lá. Como as crianças estão vestidas? Então, você vai escrever aqui como as crianças vêm vestidas. Vão para a escola, né? Elas se vestem para ir para a escola. Lá no Sapiens, lá na imagem A e lá na imagem B. Pode colocar uma ou duas características apenas, tá? Não precisa colocar muito porque o espaço é pequeno. E aqui embaixo, na última pergunta do quadro, em que ano as imagens foram produzidas? Pro, aonde eu vou encontrar isso daqui? A nossa, você vai colocar, a da nossa escola você fez agora, então você vai colocar o ano atual que nós estamos. As outras duas imagens, se vocês procurarem com atenção lá em cima no texto, ó, temos em todas as fotos do nosso livro e também nos textos, nós temos uma coisa chamada ali, ó, legenda. Na legenda a gente vai achar a informação para colocar lá embaixo, tá bom? Certinho?
A segunda parte da nossa atividade também é leitura. A Pro não vai fazer a leitura de tudo, porque senão nosso vídeo vai ficar muito extenso e muito cansativo, né? Então, vocês vão ler. Esse texto nós não lemos ainda, então coloca o dedinho em cima e faz a leitura bem devagarzinho. Não entendeu, lê de novo. Pausa o vídeo, não tem pressa, tá bom? Se quiser ler aí no seu computador, no seu celular ou na sua TV, não tem problema, certinho? A Pro já tá pensando aqui que com essas leituras aí do nosso livro, vai voltar todo mundo craque, né? Que vão treinar bastante a leitura, quero ver. Então, pessoal, aqui, depois que eu li aquele textinho com muita atenção, eu vou vir para essas perguntinhas aqui. Nós lá em cima fizemos a 1 e a 2, aqui 3, 4 e 5. Interpretação, coisinhas tranquilas. Quais são as diferenças entre as escolas das imagens? Vai ver as imagens lá do texto de cima e vai responder para a Pro as diferenças entre elas. Pode colocar 2 para cada, ok? Número 4. Quais são as semelhanças entre as escolas das imagens? Então, é o seguinte, lá na número 3 você achou uma diferença. Na número 4, você vai ter que colocar uma coisa que elas são parecidas, que elas são semelhantes, ok? Ou iguais. O que tem de igual em todas as imagens? Tanto naquelas lá que a gente viu do texto. O que? Só olhar de novo se ficar na dúvida, combinado? Na número 5, deixa eu descer um pouquinho aqui, nós temos que relacionar, olha lá. Relacione o papel das pessoas às suas atividades na escola. Então, olha lá, eu vou colocar a letra A para a resposta certa, olha lá. Tem o A aqui, deixa eu colocar, tem o A aqui. Eu vou colocar o A dentro do colchetinho aqui, do colchete não, do parêntese, que corresponder à resposta. Então, vamos lá. Acompanhar a vida escolar do aluno durante o ano. Quem que faz isso? É o aluno? É o professor? É os pais ou é o diretor? Que acompanha a vida escolar do aluno durante o ano. Se for o aluno, você vai pôr A. Se for o professor, você vai pôr B. E assim por diante, tá bom? Fazer intervenções e guiar o aluno no processo de aprendizagem. Quem que ajuda lá no processo de aprendizagem? Quem é que faz intervenção quando o aluninho tá com muita dificuldade, vai lá e dá um reforço, vai lá e explica de novo? É o aluno, o professor, o pai ou o diretor? Então, vamos pensar aí, tá bom? Já na número 6 aqui, ó, na número 6, nós vamos fazer o seguinte, o papel, aqui na 6 que nós estamos, o papel do aluno muda de acordo com a escola? O que vocês têm que interpretar dessa pergunta aí? O papel do aluno, quais são as obrigações, quais são as funções do aluno? Essas funções, essas coisas que o aluno tem que fazer, mudam se ele sai de uma escola e vai para outra? Ele tem que parar de fazer lição? É muito diferente a sua obrigação, as suas funções de escola quando você muda de instituição? Sim ou não? Lembre-se que toda vez que tiver aqui, ó, o explique, você tem que me dizer o porquê. Ah, não muda. Por quê? Ah, porque em todas as escolas acontece isso. Ok? Entenderam? Número 7. É possível observar que há muitas diferenças entre as pessoas nas escolas das imagens anteriores. Há povos indígenas, quilombolas e africanos, por exemplo. E o ambiente de convivência também é diferente. Como você explica essa diferença? Olha lá, a gente percebeu que os povos são diferentes, não são? E o ambiente onde eles estão de convivência também é diferente. Então, você vai explicar aqui para a Pro que diferenças são essas que vocês vão colocar aí, segundo ano. Vamos pensar, a gente já sabe que o ambiente é diferente, então não vale colocar isso. Mas o que mais eles têm de diferente? Será que a condição financeira deles é igual?
Será que a cultura deles, a maneira em que, como eles vivem é igual? Então, você vai colocar aí, escrever. Eu explico essas diferenças porque nem todos têm condições, porque nem todos têm a cultura igual, porque nem todos vivem em ambientes iguais e assim por diante. Tudo bem? Temos o textinho aqui, né, falando sobre que as pessoas vivem em lugares diferentes e nesses lugares tem moradias com diversas, né, com características diversas. O mais importante desse texto que vocês vão ler com muita atenção é essa parte de baixo aqui, segundo ano. Nessa parte tá dando as instruções para a gente poder fazer o exercício seguinte, que é: você será o repórter da história. Para isso, deverá entrevistar seus avós, pais, tios ou algum conhecido para saber quais as mudanças podem ter ocorrido em alguns costumes ou lugares, ok? Então, você vai conversar aí com o papai, com a mamãe, quem tiver aí na sua casa, tá bom? E vai perguntar se eles sabem de algum costume que mudou ou de algum lugar que mudou radicalmente. Vão pegar ele e vão pegar as respostas que ele vai dar e vão, pessoal, colocar neste quadro aqui. Seguinte, a primeira pessoa a responder esse quadro é você. Então, nessa primeira coluna aqui, ó, nessa primeira coluna, nesse espaço branco, você vai responder as perguntas. Aí aqui você vai pôr o seu nome aqui nessa linha e vai responder as perguntas aqui, ó. O espaço da minha escola é assim. Você vai dizer como é a sua escola. O espaço que eu utilizo onde eu utilizo o meu meio de transporte é de tal jeito. Meus brinquedos e brincadeiras são assim. Os meios de comunicação que eu uso hoje em dia são assim. Meios de comunicação é celular, né? Mensagem de texto, quem ainda manda carta, todos esses tipos de... tudo que a gente usa para se falar, ok? Você vai responder. Uma vez que você respondeu tudo isso daqui, faz de maneira bem resumida, porque o espaço é pequeno. Quem tá com folha avulsa vai fazer de acordo com a orientação que eu coloquei lá em cima, tá? Coloca as respostinhas, né? E depois escreve lá, coloca o seu nome em cima, entrevista, e depois coloca lá do outro lado as respostinhas de quem você entrevistou. Então, vamos lá. Respondi as perguntinhas sobre mim aqui, coloquei meu nome. Vou entrevistar alguém da minha família. Vou colocar o nome dele aqui, ó. Tá bom? Peraí. Vou colocar o nome dele aqui. Certo? E aí, vou fazer essas perguntas. Como era a escola onde ele estudava? Como era o transporte que ele usava? Olha lá. Como eram os brinquedos dele? E quais eram os meios de comunicação? Tudo bem? Até aí, todo mundo entendido? Feita a nossa entrevista, preenchido o nosso quadro, tem lá o questionamento aqui embaixo, pessoal, ó. O que esse questionamento tem? Ao realizar a entrevista, você poderá perceber como a escola, as brincadeiras e as atividades mudaram ao longo do tempo. Se o papai ou a mamãe que você for entrevistar ou seu familiar aí for muito mais novo, não for uma pessoa de mais idade, talvez não exista uma mudança tão grande assim, ok? Mas se você conseguir entrevistar alguém mais velho, você vai conseguir perceber uma mudança maior, tá bom? Depois do nosso quadro, nós temos lá mais um textinho para nós lermos, né? Mais um textinho aqui, mudanças, olha lá, o nome do título da nossa atividade, mudanças e permanências ao longo do tempo. O que mudou e o que permaneceu, o que continua igual depois que se passaram os anos, ok? Depois de fazer essa daqui, de ler com muita atenção, nós vamos lá para outro textinho, ok?
Esse textinho fala sobre sotaque. Lembra que a gente já conversou sobre sotaque na sala? Sobre a maneira que as pessoas às vezes pronunciam certas palavras? Se vocês perceberem, a Pro tem um pouquinho de sotaque, porque a Pro morou muito tempo no interior. Então, eu peguei algumas manias, né? Se a gente for para outros estados do nosso país, a gente vai descobrir 1 milhão de sotaques diferentes. Cada região tem um sotaque diferente. Como eu já expliquei para vocês lá na sala, todos nós aqui no Brasil falamos língua portuguesa, a língua portuguesa, não é? Porém, dependendo da região do Brasil em que nós estamos, a língua portuguesa que nós falamos, né? Ela vai sofrendo algumas variações, que depende muito do lugar onde a pessoa vive. Às vezes tem algumas palavras que são mais usadas em determinadas regiões, não é? Do que em outras. E algumas características são bastante específicas. Conversa com o papai, conversa com a mamãe, que eles vão saber dar alguns exemplos para vocês sobre sotaques, tá bom? Muito bem, li o texto, conversei com o papai e com a mamãe sobre sotaque. Se quiser pesquisar os sotaques lá no Google, lá no YouTube, vai lá. Aproveita o tempo de vocês, tá bom? Tem bastante coisa interessante na internet. Não vamos ficar aí só brincando, não, tá bom? E li o texto, entendi o que são sotaques, ok? Vou vir aqui para o nosso próximo exercício. Com base na leitura do texto, responda as questões a seguir. Letra A. Circule no texto as palavras que são características de determinadas regiões, isto é, as expressões regionais. Então, você vai lá em cima, naquele textinho que a gente acabou de ver. Aqui, pessoal, coloquei o textinho aqui, ó. Vocês vão vir nesse textinho, vão ler, né? E vão circular. Quem tá na folhinha avulsa e no caderninho separado, em vez de circular, escreve a palavrinha e na frente de qual região você acha que pode ser. Então, nós temos lá, ó, cada língua se acomoda. Eu não sei se é pelo vento, mas uma coisa eu notei, ela muda com o tempo. Dizem que é geografia, outros dizem que é invento. É oxente, é oai, é tchê, causa até algum tormento. Cada um tem o seu jeito de falar, cada um tem o seu jeito de falar o que sente. Não tem certo nem errado, só é um pouco diferente. Então, pessoal, tem aqui, ó, tá separado em 2 estrofes, né? Então, olha aqui. Temos aqui um pedacinho onde nós temos algumas palavras que são bem características de algumas regiões. Se vocês ficarem com muita dúvida, pode perguntar pro papai e pra mamãe, que eles vão saber da onde é o oxente, da onde é o uai e da onde é o tchê, ok? Então, vamos olhar essas expressões aqui e aí vocês vão escrever lá na letra B, aliás, lá no exercício de baixo, lá, de onde vem, de quais regiões, de quais estados são essas expressões aqui, certinho? Depois que eu fiz a letra A aqui, ó, escrevi de quais locais são aquelas expressões, né, aqueles termos de regionalismo, eu vou aqui para a letrinha B. Na região onde você mora, existe alguma expressão marcante? Quais palavras as pessoas têm o costume de dizer? Pessoal, aqui em São Bernardo, a Pro não tem tanto conhecimento sobre expressões marcantes, mas vocês podem consultar com o papai e com a mamãe, tá bom? Alguma palavra, alguma frase, algum jeitinho de falar que é muito comum aqui na nossa região, tá bom? Vamos pegar do estado inteiro, não só do ABC? Vamos pegar do de São Paulo inteiro, então? Quais são as expressões que os paulistas e os paulistanos mais usam? Vamos colocar aí para ficar mais fácil? O papai e a mamãe vai saber ajudar, tá bom? E esse exercício aqui, ele vai dar um pouco mais certo para quem tá imprimindo, tá bom?
mas a Pro tem uma proposta para fazer em relação a ele. Vocês, todos vocês, quem está imprimindo e quem está fazendo no caderno, não tem diferença. Vocês vão pegar essas palavrinhas aqui, deixa eu mostrar, essas palavrinhas aqui, ó, essas expressões, tá bom? E vão fazer pra mim, vão tentar fazer pra mim, né, frases indicando, tentando adivinhar quais são os significados dela, ok? Então, olha aqui, eu vou pegar a palavrinha tchê e vou escrever lá na minha folhinha avulsa, no meu caderninho, o que eu acho que significa tchê. Por que uma pessoa fala tchê? Por que será? O que será que oxente quer dizer? O que será que o ai quer dizer? Ok? Nós vamos trabalhar só com essas 3 palavrinhas, tá? As palavras língua e sotaque nós não vamos precisar usar, ok? Então, quem tá fazendo no caderninho e na folha separada, vai apenas pegar esses termos aqui, 3 termos, e tentar descobrir, ok? Esse e esse. E tentar adivinhar, descobrir, perguntar, pesquisar, tá com o computador na mão, celular na mão, pesquisa, vai lá atrás, tá bom? O que esses termos significam e vou escrever em um caderninho, em uma folhinha. Todos os alunos, até os que imprimem, ok? Vão escrever numa folhinha separada para Pro. Os alunos que imprimem vão ter o caça-palavras aí, então pode fazer o caça-palavras. Os que não imprimem não vão ter como fazer o caça-palavras, mas não tem problema, tá? Fazendo o exercício do significado já está ótimo. Aí, finalizando, chegando aqui ao final das nossas atividades, essas atividades, pessoal, elas estão um pouquinho mais extensas, um pouco maior, porque nós temos, como vocês estão observando aí, nós temos muitos textos, tá bom? Então, elas estão um pouquinho maiorzinhas, mas a atividade mesmo tá dentro do padrão. E vocês podem dividir o tempo, tá? E fazendo devagarzinho, faz um pouquinho um dia, faz um pouquinho o outro, certinho? Então, esse texto aqui, ó, tá falando sobre a diferença dos brinquedos. Alguns objetos mudaram, né, com o passar do tempo também. Não foi só os lugares, né, não foram só as escolas. Alguns brinquedos e algumas brincadeiras também passaram por transformação. Vamos ler, prestar muita atenção nessas imagens aqui, que nós vamos usar elas para fazer as próximas atividades. Lembrem-se que toda imagem tem legenda com certas informações que a gente pode vir aqui consultar, ok? Aí estamos lá para nossa outra atividade. Veja como a história pode ser interessante. Olha lá. Analise as imagens e descubra o que mudou e o que permanece igual na maneira como as pessoas brincam ao longo do tempo. Então, olha lá. As pessoas, olha aqui ó, as imagens. As pessoas aqui de cada imagem estão segurando um objeto, um brinquedo. E aí nós vamos ter que responder aqui a pergunta relacionada a cada imagem. Então, deixa eu mostrar para vocês. Se eu tenho aqui, ó, a imagem A, eu vou responder aqui, qual brinquedo está apresentado nas imagens? Vamos olhar aqui, ó. Essa é sobre todas. Então, eu vou escrever o nome desse brinquedo. Qual que tá nessa imagem, qual que tá nessa imagem, qual que tá na outra. Combinado? Depois, em que ano foram produzidas as telas e as fotografias? Essas fotografias aqui, pessoal, lembra que eu acabei de falar? Elas estão lá em cima no texto que a gente leu. E lá naquele texto tem legenda. Então, você vai conseguir saber vai conseguir saber em quando elas foram produzidas através da legenda da foto, certo? Continuando então, pessoal. Aí, depois que a gente colocou que objetos são, né, que brinquedos são, como que essas fotografias foram produzidas, né, que ano, a gente vai responder também. Nós vamos responder também
Você já brincou com esses brinquedos? Sim ou não, ok? Aqui, pergunte aos seus responsáveis ou a uma pessoa mais velha, seus avós, tios ou conhecidos, se já brincaram com algum desses brinquedos aqui. Vocês aqui também vão colocar sim ou não, certo? Que material foi utilizado para produzir o brinquedo? Você vai olhar a fotinho lá e vai tentar imaginar, ele é de plástico, ele é de madeira, ele é de metal? Aí você vai colocar o material aí, ok? Muito facinho essa. Depois de completar o quadro, eu venho para número 4 e número 5. Número 4 está dizendo o seguinte: comparando as imagens, o que permanece igual desde 1947? Compara aquelas 3 imagens lá em cima, dá uma boa olhadinha nelas, olha o brinquedinho na mão e tenta descobrir o que permanece igual. Ele pode ter mudado de aparência, ele pode ter mudado de material, mas tem uma coisa, uma função nele que não mudou até o dia de hoje. O que é? Escreve aqui pra mim, tá bom? Na número 5, está dizendo assim: o que mudou neste período em relação aos brinquedos que foram analisados? Então, eu vou pensar o seguinte: esse brinquedo ainda existe. Ele mudou de aparência, não mudou de aparência? Tudo bem. Só que ele evoluiu. Existe um tipo de brinquedo parecido com esse que é um pouco mais moderno? Ele deu a ideia de fazer outros brinquedos que têm uma função parecida? Sim ou não? Qual foi essa evolução? Analisa para escrever aí, ok? Em seguida, nós temos mais um texto, vários textos, né? Pra gente ficar muito craque. Aí aqui uma atividade entre ação, nós vamos colocar aqui nessa amarelinha a palavra diferente ou igual. Ó, igual ou diferente. Vou mostrar pra vocês. A amarelinha é uma brincadeira antiga, provavelmente conhecida por seus responsáveis ou pessoas mais velhas de sua comunidade. Você já brincou de amarelinha? Sim, né? A maioria de nós já brincamos. Vamos fazer uma brincadeira diferente. Preencha a amarelinha a seguir com as informações solicitadas, completando com a palavra igual para o que você pensa que não mudou e com a palavrinha diferente para o que você pensa que mudou. Então, vamos lá. Lembrando, pessoal, que essa lição, que essa atividade não é relacionada exclusivamente à brincadeira amarelinha. Nós fizemos uma amarelinha aqui, ó, e tem algumas palavras, ok? E nós vamos relacionar, colocar as palavras igual e diferente de acordo com as palavras. Por exemplo, a escola mudou muito com o passar do tempo? Ela tá igual ou ela tá diferente? Entenderam? Olha lá, a escola tá igual ou tá diferente? As brincadeiras, vai pôr aqui na amarelinha, ó, escreve dentro da amarelinha. Elas estão iguais ou diferentes? Aí você vai escrever aqui, ó. Não esquece, pessoal. Dentro da amarelinha você escreve, certo? A aparência tá igual ou tá diferente? Aí no caso é a da amarelinha. Vamos lá. Os ensinamentos familiares mudaram muito com o passar do tempo, estão iguais ou diferentes? As roupas das pessoas mudaram muito ou estão iguais ou diferentes? A cidade que a gente mora tá igual ou está diferente? Você vai escrever dentro da amarelinha a palavra igual ou diferente para responder essas perguntas aqui, ó. Certinho? Deixa pro limpar. Então, você vai colocar igual ou diferente dentro dos quadradinhos da amarelinha. Combinado? Depois, nós temos uma atividade sobre as brincadeiras, né? Todos nós fazemos e construímos a história. Crianças, jovens, idosos, homens, mulheres, trabalhadores, líderes do governo, entre outros.
Complete o texto com as palavras a seguir. Então, ó, é um textinho, você vai usar essas palavrinhas aqui para completar a ideia desse texto, ok? Muito fácil. Você vai usar essas palavrinhas aqui. Lembrando, pessoal, que quando você terminar de completar esse textinho, você tem que ler ele por inteiro, né? Releia ele, na verdade, depois que você terminar, que vai falar algo que ele tem algumas informações bem interessantes. E assim, né, nós encerramos nossa lição de geografia de hoje. Acredito que ela é a última que nós passaremos essa semana, que nós talvez entremos de férias agora na segunda-feira, mas aí vamos ver se a direção avisa a mamãe, tudo, com certeza. Mas continue estudando, continue olhando os exercícios, continuem procurando alguma coisa na internet, não fiquem parados e se cuidem, tá bom? Até a próxima, beijão!